Olá, bom dia. Só estou ligando o Insta aqui também. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as diferenças dos processos de coaching individual, coaching de grupo e treinamento vivencial. E eu quero explicar para vocês, principalmente quando a gente oferece um e outro. Por quê? Porque se você fizer o briefing errado e você propor a metodologia errada, você dificilmente vai ter resultados ou os seus resultados vão ficar prejudicados. Deixa eu contar para vocês um case, de uma coach que me procurou há alguns dias atrás, porque ela estava tendo dificuldade no processo de coaching de grupo que ela tinha vendido para a empresa, né? E quando a gente começou a fazer a mentoria, eu pedi para ela me contar, desde o briefing, na verdade, aonde que estava o erro. Ela tinha proposto coaching de grupo. Na verdade, não foi ela que propôs. A empresa pediu um coaching de grupo. E, na verdade, para aquela demanda, o que era necessário era coaching individual, porque a demanda não era de grupo. Na verdade, a empresa nem solicitou coaching de grupo. Como é que foi? A empresa solicitou um treinamento, um treinamento para ela de grupo. Na verdade, o grande enfoque da empresa ela queria um trabalho de grupo. Só que, e aí a coach ofereceu, um coaching de grupo. Só que as demandas não eram de coaching de grupo, eram de coaching individual. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que o processo empacou, não ia para frente. Por quê? Porque aquele grupo não tinha uma demanda de grupo, e sim demandas individuais. Então, é sobre isso que eu quero conversar hoje aqui com vocês. Porque se você errar na sua proposta, no que você vai propor para a empresa, é bem provável que você tenha dificuldade na entrega, Porque o que nós vamos fazer tem tudo a ver com a demanda, Tem metodologias específicas para cada demanda. Então, vamos lá, mas só para fechar, este case que eu contei para vocês. O que precisou acontecer daí para ela realmente conseguir entregar os resultados? Porque o grupo estava se perdendo. Por quê? Porque, de verdade, o grupo não tinha uma demanda de grupo. A demanda era individual. Como ela já tinha um vínculo com essa empresa, ela conseguiu, e a minha orientação foi, agora, você vai dizer para a empresa que agora você precisa entrar, com processos individuais, que o grupo, até esse momento, você trabalhou as questões deles de equipe, mas que agora, para trabalhar essas questões específicas, precisa ser coaching individual. E ela conseguiu reverter o processo para processos individuais. Só que aqui tem uma questão importante. Por que ela conseguiu isto? Ela conseguiu porque, na verdade, ela já tinha um vínculo com essa empresa. Se é o seu primeiro trabalho, talvez isto você não consiga. Ou, no mínimo, pode não pegar muito bem e a empresa ficar com o pé atrás em relação ao seu trabalho. Então, saber fazer o briefing, diagnosticar o que qual é realmente a demanda e o que você qual a metodologia que você vai usar é fundamental. Mas vamos lá, então, eu disse que eu ia explicar isto para vocês aqui hoje. Podem postar as dúvidas de vocês aí, que no final eu respondo, ok? Vamos lá. Quando eu sempre digo, isto é real, se você quer realmente poder entrar numa empresa e atender qualquer demanda em termos de liderança, você precisa dominar as 3 metodologias. Coaching individual para líderes, coaching de grupo para líderes e treinamentos vivenciais. Mas quando é que a gente propõe um ou outro? Vamos lá. Você sempre vai propor coaching individual quando a demanda da empresa for por questões individuais, certo? Por dificuldades, por gaps individuais. Não tem a ver com o grupo, tem a ver com aquele indivíduo, certo? Então, sempre que a demanda for por dificuldades, gaps ou própria alavancagem individual,
o que você precisa propor é coaching individual, certo? Quando que a maior confusão, né, muitas vezes está quando propor coaching de grupo e quando propor treinamento vivencial. Vamos lá. Você sempre vai propor coaching de grupo quando a demanda for comportamental e que você no briefing detecta comportamental de grupo, certo? De grupo. E que você detecta que ali, né, no seu diagnóstico, você detecta que não é uma questão de distorção conceitual, que não é falta de conhecimento, e sim é única e exclusivamente comportamental e do grupo, certo? Quando que você propõe treinamento vivencial? Sempre a demanda por treinamento, ela também vem por uma questão comportamental, certo? A empresa sempre vai te relatar questões comportamentais do grupo, não dos indivíduos, é do grupo, certo? Só que quando você está fazendo o briefing, você vê que aquelas questões comportamentais, elas estão acontecendo, podem estar acontecendo também porque aquele grupo não domina, não tem o conhecimento necessário para desenvolver aquelas competências, certo? Então, coaching individual, coaching de grupo, a demanda da empresa, ela sempre vem pelo comportamento, certo? Sempre é comportamental. Aí, quem que vai ter que fazer o diagnóstico adequado somos nós, para entender se aquilo que a empresa está falando realmente é apenas uma questão comportamental ou se envolve também uma construção de conhecimento, porque muitas vezes envolve uma questão de conhecimento. Por exemplo, a empresa te traz que os líderes não estão conseguindo atingir resultados, que eles têm dificuldades na condução das equipes, que eles têm dificuldade de dar feedback, que eles têm dificuldade de cobrar, que eles têm dificuldade, né, de gerir as equipes. Aqui, geralmente, você precisa entrar com treinamento vivencial, porque ou falta conhecimento, ou há uma distorção conceitual desses líderes, certo? Vamos lá, outro exemplo. A empresa te traz assim, olha, o nosso grupo de líderes, ele não trabalha como equipe. Eles competem muito entre eles, eles não são um time, eles não se ajudam, cada um cuida só do seu quadrado, né? Eles não conseguem, né? Tem dificuldade de trabalhar a questão da empresa, o foco, né? No resultado final. Este é um caso para coaching de grupo. Não envolve uma questão de conhecimento. Envolve uma questão única e exclusivamente comportamental. Neste caso, você propõe coaching de grupo. Inclusive, esta demanda é uma das demandas da grande maioria das empresas, porque o que acontece, né? Os líderes, né, eles se tornam líderes, e o que acontece, né? Cada um, pelas suas dificuldades, se foca muito na sua área, e esquece, realmente não se dá conta, né, da questão sistêmica. Uma queixa, né, que muitos líderes têm, eles dizem o seguinte: nossa, eu não tenho com quem compartilhar. Porque geralmente o que acontece com os líderes? Eles não se constituem como um time, né? E eles realmente ficam solitários, porque eles não se constituem como time, muitas vezes eles competem entre as áreas, né? Eles competem entre as áreas, ficam um jogando para o outro aonde que está o problema, né? Qual é o problema, de quem é o problema, e esquecem que, na verdade, o resultado da empresa depende de todos eles, e principalmente da integração entre as áreas. Este é um coaching de grupo que eu já apliquei centenas de vezes dentro das empresas, né? Que é o coaching de grupo voltado para
a constituição do time de liderança, para que realmente eles sejam um time. Porque não é porque eles estão todos no mesmo nível hierárquico que eles sejam um time. Na grande maioria das vezes eles não são. E a empresa compromete seus resultados por isso, ok? Não sei se vocês têm aí alguma pergunta, né, sobre as diferenças entre treinamento vivencial, coaching de grupo e treinamento vivencial. E coaching individual. Quando você erra, né, no seu diagnóstico de qual metodologia propor, você tem dificuldade de fazer as entregas. Por quê? Porque, por exemplo, né, naquele exemplo que eu dei daquela coach, que ela ofereceu um coaching de grupo, quando, na verdade, a demanda era individual, né? As questões que eram para ser trabalhadas eram individuais. Uma era para trabalhar relacionamento interpessoal, o outro era para trabalhar a questão do engajamento dele, né, com a sua gestora. O outro, não lembro qual era, mas eram demandas individuais, não eram demandas de grupo. Porque o que é uma demanda de grupo? É quando a gente tem uma demanda, uma queixa, uma necessidade que é do grupo, tem algo que une este grupo. E o processo gira em torno daquele objetivo. Por isso que quando as demandas são individuais, não funciona o coaching em grupo, certo? Porque as demandas são distintas. Mas aqui eu lembrei de um outro aspecto extremamente importante, né, que eu quero pontuar agora com vocês. Aqui eu estou falando de trabalhos in company. Nos trabalhos in company, dentro das empresas, você vai utilizar muito coaching de grupo, muito, certo? Mas aqui você precisa entender que é coaching de grupo e não coaching em grupo. Qual é a diferença? Coaching em grupo, muitas metodologias ensinam o coaching em grupo. O que isso significa? Você une pessoas, traz pessoas, várias pessoas, e você faz um processo individual em grupo, certo? Você traz pessoas com demandas diferentes e trabalha as demandas individuais num processo onde você está num grupo, mas trabalhando os indivíduos. Este nunca vai ser o coaching que você vai fazer dentro das empresas. Dentro das empresas, você trabalha com coaching de grupo. O que isso significa? É um coaching, é um processo de desenvolvimento daquele grupo, que tem uma demanda de grupo. Você não trabalha o individual no grupo. Você trabalha a demanda do grupo. Por isso que, muitas vezes, dentro das empresas, os nossos projetos são casados. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter demandas para processos de grupo e, às vezes, exatamente com o mesmo grupo, você vai fazer processos individuais também. No individual, você vai trabalhar as questões individuais e no grupo, você vai trabalhar os objetivos de grupo. Essa é uma diferença fundamental que você precisa entender também. Porque se você entrar com coaching em grupo dentro da empresa, eu garanto para você que você vai ter muitos problemas. E você não vai atender a demanda da empresa. Dentro da empresa, os processos são distintos. Quando você está fazendo processos de grupo, coaching de grupo, tem uma demanda que é do grupo, uma necessidade em comum do grupo, certo? Tem um objetivo de grupo a ser trabalhado. Às vezes, nesta mesma demanda, você vê que necessita também ser trabalhado o indivíduo. E é exatamente nesses casos que você propõe o coaching de grupo para trabalhar as questões que são do grupo e, em paralelo, você faz os processos de coaching individual, que aí sim você vai trabalhar as questões individuais, ok?
Vamos ver se vocês têm aí alguma pergunta, alguma dúvida nesse sentido. Ele é um tema tão importante e gera tantos erros nos coaches, né, nos projetos e nas entregas, que eu resolvi fazer uma aula específica sobre coaching de grupo. Essa aula ela vai acontecer, uma aula gratuita, ela vai acontecer no dia 19, semana que vem, certo? Ela vai ser uma aula fechada, se eu não me engano, não me lembro agora que dia da semana é, mas é dia 19, certo? Terça-feira à noite, aonde eu vou explicar para vocês, onde eu vou aprofundar este tema do coaching de grupo. Como é que funciona, quando é que você propõe, qual é uma estrutura base de um coaching de grupo. Porque se você, aqui tem duas questões extremamente importantes, né? Uma é, o que garante o sucesso de um projeto seu, de um trabalho seu dentro da empresa? Primeiro, é você saber fazer o diagnóstico certo. É você saber propor a metodologia certa que vai de verdade resolver aquela demanda da empresa. E segundo é você saber conduzir com maestria esta metodologia que você está propondo. Ok? E é exatamente para aprofundar isso, porque aqui numa live a gente não consegue fazer isso, né? Eu vou estar fazendo no dia 19, terça-feira que vem à noite, uma aula gratuita, fechada, somente para quem se inscrever sobre coaching de grupo, certo? Coaching de grupo nas empresas. Então, se você quer aprofundar nesse assunto, vai lá na bio, aqui no Insta, vai na bio, tem lá o link para você se inscrever. Caso você não ache, me chama aqui em inbox que eu te passo. Aqui no Face, logo mais vai estar aqui embaixo do vídeo também o link para você se inscrever para a aula. Somente as pessoas que se inscreverem vão poder participar, porque ela vai ser uma aula fechada. Combinado? Então, fica aqui o meu convite. Nos encontramos no dia 19, né, aonde nós vamos estar conversando, aprofundando este tema que é tão demandado pelas empresas, que é coaching de grupo, mas que muitos profissionais estão fazendo errado dentro das empresas. Exatamente para que você não cometa esse erro, não tenha estas dificuldades na sua entrega, é que eu vou estar fazendo essa aula no dia 19. Então, se você tem interesse, vai lá na bio, se inscreve, vai no link aqui embaixo do vídeo, no Face, se inscreve, que nós nos encontramos no dia 19 à noite para a gente aprofundar este tema, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e nos encontramos daqui um pouquinho, né? Aqui no Insta, aqui no Face, ou no dia 19 na aula sobre coaching de grupo para empresas, para você poder entender melhor. Vamos lá, a Nanda fez uma pergunta aqui. Desculpa se você já falou sobre isso, mas a minha pergunta é se você vai falar mais sobre como engajar a equipe. Em que sentido, Nanda? Engajar a equipe em que sentido? Primeiro, qual equipe e que sentido este engajamento? Me explica aqui um pouquinho, que eu não entendi sua pergunta. A sua pergunta de engajar a equipe, né, usando a metodologia do coaching de grupo, engajar a equipe para quê e qual a equipe, certo? Enquanto você coloca aí, Nanda, para que eu possa entender melhor sua pergunta e te responder, né, deixa eu explicar aqui uma questão para vocês. Uma outra questão importante é que, geralmente, coaching de grupo, ele é realizado para lideranças, não é realizado para as equipes, certo? Geralmente, quando nós estamos trabalhando com equipes, geralmente se tem uma demanda também de construção de conhecimento, e aí se utiliza treinamento vivencial. Geralmente, coaching de grupo dentro das empresas, nós trabalhamos com lideranças. São projetos, né? São propostas que a gente faz para liderança, ok? Nanda, deixa eu ver se tu explicou aqui, porque eu não entendi, né? Porque a gente sempre precisa contextualizar, né?
Como engajar a equipe, né? A minha dúvida aqui na sua pergunta é engajar a equipe para quê? Engajar a equipe com a empresa, engajar a equipe com os resultados, qual é o tipo? Ó, na empresa, tenho dificuldade em colocar os funcionários a realizar as metas rapidamente. Parece que todos ficam procrastinando. Perfeito, perfeito, Nanda. Este é um caso, sim, né, de você realizar um coaching de grupo, certo? Interessante, né? Eu disse para vocês que na grande maioria das vezes os processos de coaching de grupo são destinados para líderes, mas tem casos sim que é para equipes. Aqui, Nanda, a primeira pergunta que eu faria é o seguinte: é realmente a equipe que está com problema ou é esse líder que não está sabendo conduzir a equipe? Porque geralmente a equipe, né, geralmente não, sempre, a equipe é reflexo do seu líder. Então, uma pergunta, Nanda, que eu me faria no teu caso é, esta equipe, ela fica procrastinando, né? Ela não se engaja nas metas. Por quê? Realmente é um problema da equipe ou é um problema de liderança? Pela minha vivência, na maioria das vezes, é um problema da liderança, da forma que o líder está conduzindo esta equipe. Para você poder avaliar se realmente o trabalho é com a equipe, ou com o trabalho é com o líder, ou se o trabalho precisa ser feito com os dois, certo? Ah, você é a líder. Perfeito, Nanda. Quando eu não obtenho resposta. Ah, perfeito, você deu a resposta. Você deu a resposta, Nanda. Então, o que eu diria, né? Eu diria para o coach fazer um trabalho com você. Com você. E no seu caso, né, é um coaching individual. Não é coaching de grupo, né? É um coaching individual para, junto com você, poder entender, né, o que é que acontece no seu estilo de gestão, né, que você não está conseguindo engajar a equipe e fazer com que a equipe cumpra as metas que precisam ser cumpridas, certo? Mas na aula do dia 19, não, nós não vamos conversar sobre isso, né? Por quê? Né? Até porque já te respondi, na verdade não fui eu que te respondi, né, Nanda? Você mesmo se respondeu, né? Que é, e isso, olha que legal. Muito obrigada, Nanda, pela sua colocação aqui, né? Porque isso ajuda a poder clarear muito o que é de grupo, o que não é. Vejam, a Nanda trouxe, é assim mesmo que as empresas trazem, né? A Nanda trouxe como um problema da equipe, né? Ah, eu posso fazer coaching de grupo para engajar a equipe? Nós precisamos ir além, né? Porque muitas vezes o que a empresa solicita não é o que ela necessita. E ela faz isso por uma causa muito natural, ela não tem o conhecimento técnico. Porque geralmente o problema com as equipes ele começa na sua liderança. Muitas vezes nós fazemos um trabalho em paralelo, certo? Mas vejam que interessante aqui, ó. Aqui fica bem claro o que eu estava falando para vocês, né? A Nanda traz como uma dificuldade com a equipe, sim, e isso realmente acontece, mas isso é sintoma, né? E, neste caso, não é um trabalho de grupo com a Nanda. Neste caso, é um coaching individual com a Nanda. Se eu estivesse dentro da empresa, era exatamente isso que eu ia propor, né? Ia propor, em paralelo, um diagnóstico com a equipe, né? Para que eu também pudesse ajudar mais ainda a Nanda no seu desenvolvimento. E faria um diagnóstico com a equipe através de um workshop, certo? Vocês percebem a importância da gente dominar a questão, né, sistêmica, do entendimento sistêmico e fazer o diagnóstico correto para saber o que propor? Porque vamos lá, vamos imaginar aqui o exemplo da Nanda. Vamos imaginar que eu vá e faço um trabalho com a equipe, né? É bem provável que logo que eu comece eu já vou me dar conta, né, que tem questões da Nanda que precisam ser trabalhadas. Então, quanto mais a gente consegue adiantar isso, mais fácil é os nossos fechamentos, ok? Espero ter ajudado, Nanda, aí na sua questão, ok? Muito bem, meus queridos. Então, se você quiser aprofundar na questão de coaching de grupo, se inscreve, vai ter uma super aula fechada
né? Aonde nós vamos estar conversando especificamente sobre coaching de grupo, ok? Um grande abraço, uma ótima semana, vai lá, se inscreve, porque as inscrições, né, as vagas são limitadas, vai lá, se inscreve, e nós aprofundamos esse assunto no dia 19, nesta aula ao vivo, que eu vou fazer com vocês, ok? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Tchau!